Meus amigos, muita paz, muita alegria de estarmos juntos em mais esse momento na nossa casa espírita. Nós vamos, nesta hora, ler um pequeno trecho da mensagem de Meimei, que se intitula Confia Sempre. E Meimei diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-se no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos para que a gente se concentre melhor. Vamos visualizar o nosso anjo guardião, tão querido e tão amado ao nosso lado. E vamos visualizar também Jesus, nosso querido e amado mestre, dizendo-lhe que nós estamos agradecendo a possibilidade do estudo na casa espírita, que nos traz realmente muito ânimo, muito conforto espiritual, muita alegria. E nós, então, agradecemos, pedimos que nesse instante também os espíritos que vão sendo trazidos para acompanhar o estudo desse instante, também se sintam reconfortados pela informação que irão receber. Muito obrigada, guias espirituais da nossa casa, e que estejamos assim em paz. Bom, queridos amigos, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar com vocês, nós vamos conversar nessa noite, né? Lembrando de alguém muito, muito importante para todos nós, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês uma tela, né? E vou, então, nesta hora, lembrar, né, que hoje é dia 4 de outubro, e 4 de outubro a gente também está falando, né, a respeito de Francisco de Assis, mas que ontem, 3 de outubro, a gente estava lembrando, né, de Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina. Justamente nas casas espíritas a gente está vendo sempre este quadro, né? Muito bonito esse retrato do nosso amigo, que justamente nasceu no dia 3 de outubro de 1804. São 197 anos, né? E ele nasceu com o nome de Leon Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec. Nós vamos encontrar várias formas deste nome, né? Leon Hippolyte Denisard Rivail, Hippolyte Leon Denisard Rivail, Hippolyte Leon de Rivail, mas este é o nome na pia batismal com que nasceu o nosso querido Allan Kardec. E aqui a gente foi colocando alguns dados a respeito da vida dele, né? Dizendo então que no dia 3 de outubro, na cidade de Ain, na França, né? Nasci, então, olha só, o Denisard Hippolyte Leon Rivail. Ele foi, então, registrado na cidade de Lyon, né? Ele vai estudar filosofia em Verdun com o professor Pestalozzi. Mais tarde, né, logicamente, ele teve a infância dele, o pai dele desencarnou cedo, eram pessoas da área de direito, né? E mais tarde, então, a mãe dele, os parentes dele, né, o encaminham para estudar em Yverdun, que era exatamente onde havia assim, uma proposta de educação revolucionária, né? Era coordenada pelo professor Pestalozzi, né? Ele fica em Yverdun até 1824,
né? Quando ele sai bacharel em letras, em ciências, e ele era assim um menino muito, muito inteligente, tanto é que ele sabia, ele falava várias e várias línguas, né? Alemão, inglês, espanhol, italiano, holandês, né? Latim, grego, gaulês, então ele era assim, tinha esta qualidade. Então nós já vamos vendo com quem a gente vai lidar, não é? Quer dizer, ele sabia falar fluentemente todas essas línguas, né? Tanto é que Pestalozzi, né, vai considerá-lo, como a gente colocou aqui, né, o melhor discípulo que teve em toda a vida dele, né? Ele vai em 26, né? Ele vai fundar o Instituto Técnico Rivaio para justamente a difusão, né, dos princípios de Pestalozzi. E ele, então, ele vai, em 1827, lançar esse primeiro curso, um curso de aritmética para as crianças, né? Em 27, então, Pestalozzi desencarna, né? E em 1928, ele lança, né, esse livro que é assim também muito, muito, muito importante, que é o Plano para a Melhoria da Educação Pública. É muito interessante este livro, né? Ele vai ter assim uma vida de professor muito, muito importante. E ele vai, não é, num determinado ponto da sua vida, ele vai casar, não é, com uma outra professora. Ela é professora de letras e belas artes, né? A professora Meli. Então, a Meli também, né, já também com um certo nome naquela região, em França, né? Porque ela havia lutado muito, porque era muito difícil era as mulheres, não é? Elas terem um espaço na academia, nas escolas. Então, era muito difícil. A Amélie, a Gabrielle Baudet, ela vai, então, lutar, né, logicamente, e ela, então, vai conhecer Rivaio. Ela era 9 anos mais velha que Rivaio, né? E aqui um trechinho, né, da apresentação entre eles. Ele diz assim: é curioso, senhorita Meli, estamos nos conhecendo agora, no entanto, eu tenho a sensação de que a conheço há tanto tempo, é uma sensação muito estranha. E ela diz assim: bem, senhor Denizar, já que me fez essa confissão, devo lhe dizer que sinto a mesma coisa. Você me chamar Gabi, é como os amigos me chamam, né? Então, 3 meses depois, aí está em 1832, ela, então, torna-se a senhora Amélie Gabrielle Rivaio, né? Casando com o senhor Denizar. O senhor Denizar, ele tem, aos 50 anos, ele é chamado, né, para conhecer umas sessões, como vocês estão vendo aqui, né? Ele, o professor Denizar Rivaio, ele era membro de diversas instituições culturais, né? Destacando-se, então, a Sociedade das Ciências Naturais da França. A sua cultura era, assim, enciclopédica. Vocês lembram que a gente tinha falado, né, que ele conhecia várias línguas, né? Mas ele também tinha conhecimento de anatomia, de fisiologia e de magnetismo. E ele, então, chegaram para ele dizendo assim: professor Denizar, a gente quer que o senhor vá conhecer uma experiência muito interessante, porque existem mesas e cadeiras que giram e que falam.
Então, o professor Rivaio, ele vai dizer que essas mesas girantes, né, elas estavam sendo muito divulgadas nos Estados Unidos, pelas célebres irmãs Fox. Aí vocês estão vendo as duas amigas, as duas irmãs Fox, né? E havia, então, todos esses experimentos. Então, aqui a gente está vendo, né, as cartas em torno da mesa, porque as batidas, né, que eram feitas na mesa, as pessoas sentavam-se com as mãos colocadas nas mesas, e ali, então, haviam batidas, o que eles chamavam dos raps, né? E aí nós vamos ver, então, que em 1854, o senhor Fortier, que era um magnetizador, né, falou assim para o professor Rivai: olha, nós fazemos umas reuniões e a gente está aqui querendo convidar o senhor para o senhor vir participar dessas reuniões. Eu quero que o senhor veja. Aí, olha só, ao ouvir dizer que mesas falavam, o professor Rivaio diz o seguinte: só acreditaria se provarem que elas têm cérebros e nervos para sentir e serem sonâmbulas. Até então, permita que considere isto uma fabulosa história. Então, vejam bem, o professor Rivaio, ele era magnetizador, ele tinha muita cultura, né? Vocês viram lá, ele conhecia anatomia, química, física, de matemática, então ele criou um livro sobre matemática, como simplificar o ensino de matemática. Então, era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Então, quando ele sabe que os salões de Paris eles se abriam para que todos vissem, então, as mesas e as cadeiras dançando, ele disse: espera aí tem alguma coisa diferenciada, né? Então, ele vai com o senhor Fortier essas reuniões em que haviam essas médiuns, não é? Caroline e Julie, tinham 16 e 14 anos, elas eram as médiuns que favoreciam todos aqueles movimentos, né? E aí o professor Rivaio diz tudo isso que a gente colocou aqui nessas letras, assim, bem chamando bastante a atenção da gente. Vislumbrei naqueles fenômenos a chave do problema do passado e do futuro da humanidade, tão confuso e tão controvertido, a solução daquilo que eu havia buscado toda a minha vida. Então, esta declaração do professor consta, né, em todas as suas biografias, porque ele vai dizer, era a chave do problema do passado e do futuro, como mesas e cadeiras girantes. O que é isso? Como é que acontece? Por que que acontece? Quem, afinal de contas, movimenta essas cadeiras? Elas não são sonâmbulas, elas não têm nervos, não é, para sentir. Então, existe algo aí que nós, então, vamos precisar pesquisar. E aí, então, meus amigos, eu vou ler novamente essa frase, esse depoimento do professor Rivaio, porque ele é muito importante. Então, ele que desde há muitas encarnações ele estava querendo saber, né? Mas, meu Deus do céu, como é que esse depois da morte, o que que acontece? Se fala tanto. E ele então viu, ele percebeu, acompanhando aqueles fenômenos, que isto estaria acontecendo. E ele, então, se lança, meus amigos, à pesquisa.
Aí eu vou fazer apenas um parênteses para que a gente possa entender quem é esta pessoa, quem é este ser especial, que nasceu, então, no dia 3 de outubro de 1804. Aquilo que em França, em Paris, era assim admirado por toda a sociedade, então nós vamos ver muitos nos contando, né, que os salões de Paris viviam cheios para que as mesas pudessem girar, pudessem se balançar. Ele vai dizer assim, olha só, vou repetir, aquilo que as pessoas se divertiam, que coisa interessante, eu nunca vi, né? Ele vai aí dizer o que está colocado aqui, gente, não, mesa não tem nervo, mesa não tem cérebro. Como é que ela está se movimentando? Existe atrás de tudo isso algo. Quem é que está gerando todo essa movimentação? Então, ele vai dizer, então, olha, isso aqui para o futuro da humanidade é uma coisa, assim, importantíssima, porque ele vai chegar à conclusão que aqueles movimentos eram feitos, eram ocasionados pela alma dos homens que haviam morrido. E aí, meus irmãos, essa grande descoberta, depois da morte, né, há um grande trabalho, existe uma grande movimentação, existe uma vida e que talvez a gente ainda não esteja conseguindo perceber, né? E aí, então, nós vamos ver que ele vai, então, a sua pesquisa, ele vai, leva o seu caderno, ele vai às reuniões, anota aquilo que o Espírito diz, o que o Espírito informa. E ele, então, nesse dia, 24 de março de 1856, né, se apresenta um espírito provocando, né, batidas na sua mesa, na sua parede. Aí ele diz assim, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por teres vindo visitar-me. Consentirás em dizer-me quem és? Sim, porque ele via, que ele percebia essa presença espiritual. Aí ele diz assim, para ti chamar-me-ei verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então, aqui, meus irmãos, nós estamos vendo a importância deste trabalho que o professor Rivaio estava fazendo, toda essa pesquisa, toda essa ordenação, todas essas anotações, porque o que ele fazia, a gente repete, ele participava das reuniões, ele anotava, ele comparava informações, e a partir dessas anotações, dessas comparações, ele então deduzia, então eu já sei qual é a resposta. E assessorado então por esse espírito que se chama espírito da verdade. E aí, então, nós vamos examinar aqui a missão do professor Rivaio. O espírito de verdade, exatamente aquele que disse que estaria com ele uma vez por mês, durante 15 minutos, ele vai dizer assim, por tudo isso que você está pesquisando, que você está observando, né? Deixará de haver religiões, mas uma se fará necessária, verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados.
quanto a ti, rival, a tua missão é aí. E aí, então, nós vamos ver o espírito Hahnemann dizendo também assim, né? Se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens de cumprir aquilo com o que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximos do que pensas vem o dia. Então, aqui, meus amigos, os espíritos falando a respeito da missão dele, da tarefa dele. E alguém está assim me perguntando, né? Mas missão todos temos. É verdade, nós todos temos missão, mas a missão de Rivaio, ela é especial, porque os espíritos aproveitaram todas as condições espirituais que ele tinha, e nós vamos ver que isso realmente não começou, por exemplo, na infância dele. A gente sabe que nós temos uma destinação, a gente também sabe que a gente vai de encarnação em encarnação, a gente vai crescendo, a gente vai se melhorando. Então, aqui, nós estamos vendo, então, o espírito de verdade falando a respeito do Kardec, quer dizer, esta pesquisa que você está acumulando, essas informações que você está trazendo, tudo isso tem um propósito, isso não é à toa, né? Então, isto, e ele diz aqui, né? Ela é uma grande verdade digna do Criador. Nossa, isso é uma coisa muito séria, não é, meus amigos? Porque o Criador, ele tem planos para cada um de nós, e na medida que nós sabemos que nós temos planos, nós ficamos, então, mais ligados a ele. Diz assim, qual é o plano para a minha vida? O que Deus quer que a gente faça, né? Então, tudo isso tem um propósito, não é? E eu já vou aqui abrindo e fechando parênteses, quando hoje em dia nós estamos vendo as pessoas buscarem o suicídio, e nós estamos trazendo isso e transferindo isso para a nossa vida, meus amigos, ninguém nasce sem propósito. Se a sua vida está difícil, se as dificuldades aparecem, peça ajuda. Peça ajuda não só através da oração, não é? Mas também dos amigos que estão em torno, porque ninguém nasce sem que tenha um nobre objetivo, e nesse instante em que nós estamos aprendendo a doutrina espírita, isso fica mais claro para nós. Então, quando nós estamos falando aqui na missão do professor Rivaio, que é uma grande missão, eu também estou destacando aqui que cada um de nós tem uma pequena missão na nossa vida, e nós, então, precisamos estar atentos a isso. Alguém vai dizer, mas qual é essa missão? Se você observar os seus sonhos, você vai poder perceber esta destinação. Então, aqui, a gente vai rever essa fala do Espírito de Verdade, né? Quando ele diz, os primeiros alicerces já foram colocados. E que primeiros alicerces são esses? São justamente aquelas várias reuniões, os vários encontros, os vários cadernos que o professor Rivaio recebe com mensagens de todos os pontos do globo, em que ele começa a ler, ele responde as cartas, mas ele também vai anotando as mensagens que vão sendo trazidas.
E tudo isso, então, é um primeiro alicerce dessa doutrina, desse entendimento maior a respeito da própria vida, né? E uma religião muito distanciada daquilo que nós conhecemos como religião. Então, é uma religião que vai falar a respeito de Deus, vai valorizar as coisas de Deus e do Criador. Bom, depois, então, mais abaixo, a gente vai ver novamente quando Hahnemann vem dizendo assim: se você observar as tuas aspirações, as tuas tendências e objeto das tuas meditações, então você para. Por que isso? Mas como é que acontece aquela manifestação, aquelas mesas girando e cantando? Como é que aquilo acontece? Por que que acontece? E ele disse assim: não te surpreenderás com o que te foi dito. E aí Hahnemann diz para ele: tens de cumprir aquilo com que sonhas, desde muito longo tempo. Então, nós vamos ver que quando ele encarnou, né, na posição de John Hus, ele era um defensor ferrenho do cristianismo, e ele achava, então, que o cristianismo dava boas respostas ao homem. E agora, então, com as informações do Espírito de verdade, isso fica patente na vida dele, né? E os espíritos dizem: olha, vem aí, está próximo, né? Está próximo. E aí, então, meus amigos, é elaborado no dia 18 de abril de 1857, é lançado, então, o Livro dos Espíritos, que vem trazendo para nós todas as consequências, né, da nossa vida. E Kardec, então, vai publicar esse primeiro livro que a gente está vendo ali, esse azul, que é o Livro dos Espíritos. E aí, então, a gente se pergunta, né, quais são as consequências desse ensino dos espíritos, que foi justamente isto que Kardec foi assim recebendo. Por que é o nome de codificador? Porque ele foi justamente fazendo uma compilação, ordenando, não é? Elaborando questões inteligentíssimas, não é? Então, ele vai trazer tudo isso para nós. Ele vai sentar, vai perguntar aos espíritos, ele vai ouvir depoimentos de espíritos, e com todo esse material riquíssimo, ele vai ordenar, ele vai dar uma ordem, né? De acordo com o Novo Testamento, com os ensinos de Jesus, ele vai, então, fazer esse casamento para que nós, então, possamos nos aproximar dessa riqueza. E aí, então, lá no Evangelho, no capítulo 5, nós encontramos tudo isso aqui. O Espiritismo, qual é a vantagem, vamos assim dizer, qual é a tarefa, qual é a missão, qual é o propósito da doutrina espírita. E então nós vamos encontrar aqui o Espiritismo, mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, nós estamos aí vendo esta frase, ela representa o sumo de tudo aquilo que Allan Kardec veio nos trazer. E então, requer de nós, né, realmente, um estudo, uma prática diferenciada, porque nós já sabemos esses fenômenos todos que Allan Kardec acompanhou,
eles têm para nós um único sentido, é da gente se rever como espírito imortal encarnado. Estamos encarnados agora para que o Senhor, não é, nos ajude a ajustarmos o nosso passo diante de tanta questão. Então, está aí as consequências do Espiritismo, né, meus amigos? E depois, então, nós vamos ver que Leon Hippolyte, né, ele desencarna em 31 de março de 1869, ele teve um aneurisma, e então Camille Flammarion, que era um amigo dele, vai e diz assim para ele, sobre ele, aliás, quando ele desencarnou, ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem cessar a sua obra permanente, sem cessar a sua obra permanente, as indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos na ordem das coisas com que ocupamos. Era, ao contrário, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas, a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas raízes imensas. Esta foi uma fala de Camille Flammarion, que diz, então, que ele é considerado o bom senso encarnado. E o que é uma pessoa de bom senso? É uma pessoa que sabe ouvir, que sabe decidir para que direção ela está indo, né? Ela não é insensata, qualquer coisa resolve, né? Mas ela senta, ela pensa, ela vê os prós e os contras, e ela então segue. Então, no caso, Allan Kardec, no dizer de Camille Flammarion, era um bom senso encarnado, não é? E aqui nós colocamos aqui a frase que foi colocada no dolmen, no seu esquife, não é? Que assim está até hoje, né? Mas que diz muito. Ele vai dizer para nós, olha só, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Isso aqui é o francês, né, que vai dizer nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, hoje, queridos amigos, nós estamos aqui conversando assim, rapidamente, né, a respeito deste homem fantástico, deste ser, não é? Que nós temos a certeza já trazia, né, uma determinação, e quando a gente fala em determinação, significa dizer as propostas que aquele espírito veio trazendo para nós, não é? Então, a doutrina que ele concebeu, e quando a gente está falando, né, da doutrina que ele concebeu, a gente está dizendo o seguinte, meus amigos, tudo que ele deixou escrito, os livros que nós, então, conhecemos, são aqueles livros que foram estudados. Ele se debruçou em cima desses livros para conhecer melhor, para absorver melhor, e a partir daí, todas as experiências, todos os diálogos que ele pôde compreender, que ele pôde entender, que ele pôde acompanhar com um amigo, né? Tinha, então, este propósito, trazer para a humanidade, que tinha noções muito imprecisas
a respeito deste depois da morte, a certeza. E aí, meus amigos, a gente, então, se pergunta, né? Vou deixar aqui de compartilhar. A gente, então, se pergunta a importância de tudo isso que nós estamos revendo nesse instante, para que a gente homenageie alguém que trabalhou muito. Foram 11 anos de grande trabalho, em que os espíritos também diziam para ele, olha, ocupa-te com zelo do que você está escrevendo, do que você está tratando desses seus rascunhos, né? Porque esta doutrina, ela fará, digamos assim, muitos e muitos, milhares de pessoas felizes, porque vão estar descobrindo que a maior realidade nesta vida é nós sabermos que nós não morremos. Nós ficamos até pensando, meus amigos, aquelas pessoas que não acreditam, quando vem um de seus parentes desencarnar, né? É uma situação muito complexa. E nós, então, graças a este estudo, né? Graças a este, ao trabalho desse vanguardeiro do espaço, é que nós, então, vamos descortinando uma série de janelas que se abrem à nossa volta, nos proporcionando, assim, uma vida nova. Então, meus amigos, nesta hora, né, a gente aproveita, né, para extrair lições. O que o codificador gostaria que a gente fizesse? Que a gente se aprofundasse na doutrina, para que a gente, então, fuja dos vícios, fuja das aflições, fuja da comodidade, que a gente fuja realmente da preguiça, que a gente fuja, inclusive, da incredulidade. Porque a incredulidade, vai nos dizer lá o Evangelho, né, são os monstros que sugam o nosso sangue. Você acredita? Alguém diz assim, eu não acredito em nada. É uma pena, né? Nós, então, nesse instante, nós estamos agradecendo a este amigo querido pela sua dedicação, pelo seu amparo e a disponibilidade de vir ajudar-nos no momento em que nós estamos todos juntos, e tudo isso tem como objetivo o nosso crescimento espiritual. Então, vamos orar, vamos agradecer. Ó Jesus, Jesus amado, guia de nossas vidas, nós estamos aqui agradecendo nesse instante essas informações que nós recebemos, que nos dão vida nova, e gratidão também a Allan Kardec, esse espírito de escola que vem, então, nos trazer todas essas informações, compilando nos seus livros, trazendo informações, conversando com os espíritos, fazendo perguntas tão interessantes e que os espíritos, então, respondem, abrindo essa oportunidade para novos e novos ensinamentos. Então, dá força, Senhor, dá força, dá coragem para que nós possamos mergulhar nesses ensinos e alcançar a vida nova. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, guias espirituais, os amigos que estão sintonizando através do virtual. Nós pedimos para todos muita paz, muita alegria, muito bom ânimo e muita fé. Boa noite, queridos amigos, muita paz.